Estamos de volta com o programa Direito Legal, hoje com o Dr. Carlos Balottin, falando sobre os problemas fiscais aqui na sobrevida das empresas. No bloco anterior nós falávamos sobre a responsabilização do sócio, né, do empresário, Sim. dentro de uma execução fiscal. Como é que funciona? Voltando, como eu estava dizendo, a responsabilização do sócio, ela nasce na impossibilidade da empresa ter solvabilidade para pagar o tributo, o crédito fiscal que está sendo perseguido na execução. Antigamente se responsabilizava objetivamente quase o empresário, mesmo tendo uma disposição do 135 do CTN dizendo que o empresário responde solidariamente quando ele age em excesso, né? Em se tendo a administração, uma administração que tem lisura, que tem coerência, e isso é uma das matérias que a gente defende muito, não há de se responsabilizar o empresário. Mas, enfim, se considera o simples fato de inadimplir um imposto uma questão de omissão na gestão. Temos uma decisão aí de uns 30 dias atrás, do STJ, que eximiu a responsabilidade do empresário, né? Então, isso abre para a gente uma nova bandeira aí para poder defender o empresário nesse sentido. Mas, enfim, existe a responsabilização, óbvio, né? A Procuradoria sempre pede isso, em não conseguindo receber da empresa, vai responsabilizar o empresário. E aí sim, num segundo momento, como você falou, a proteção de bens também é visto como uma pecha, né? Daquele que tenta amealhar as coisas na vida e parte para o risco de peito aberto, né? E não é bem assim. Essa questão de proteção patrimonial, no momento da dívida, em que já há a dívida, não há o que ser feito, né? Vai responder com os bens particulares. Não tem como não entrar... Assim, existe recursos, né? Existe procedimentos a serem adotados, enfim, sempre dentro da legalidade para proteger o patrimônio do sócio. Porque muitas vezes, é claro, existem exceções aí, mas ante a dificuldade mesmo de mercado, alguns empresários acabam criando algum problema fiscal. E talvez parece-nos assim um pouco injusto, né? De repente, poxa vida, ele trabalhou tão direitinho, mas a crise veio e acabou com a empresa e ele vai responder. O fisco é o sócio oculto, exatamente, né? Ele está dentro da tua empresa, ele divide o teu resultado, não divide o teu risco. Exatamente. Não desempenha função alguma, você não tem contrapartida alguma de nada, mas enfim, não é uma argumentação até que a gente escuta bastante dos empresários. Mas eu sempre fiz tudo certo. O fazer tudo certo é uma obrigação dele, né? Claro, não fez mais do que obrigação. Exatamente. Claudicar no exercício do teu negócio, né? Faz parte do risco do negócio. A gente teve em 2008 a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que trouxe uma crise mundial e está todo mundo adstrito. Eu tenho N clientes que, num primeiro momento, a primeira coisa que ficou sem pagar, como eu disse no início da entrevista, foi o fisco. Porque você tem outros momentos oportunos, até num programa de parcelamento incentivado, de recuperação de receita fiscal, você tem alguns momentos que você vai poder trazer a regularidade, né? E falando dessas benesses aí que de repente o fisco traz, que são as questões de parcelamento mesmo, quais são os parcelamentos que hoje existem que os empresários que estão em situações difíceis ainda podem aderir? Eles são periódicos, né? Perfeito. Geralmente, de biênio em biênio, existe um programa de recuperação fiscal. Como nós temos culturalmente essa questão de que o fisco não faz nada de bom para mim, acho que foi em 2000, o primeiro programa de recuperação fiscal que a federação lançou, que chamava Refis. Os contadores diziam, não adere, na verdade eles querem te rastrear, existia toda aquela questão de pânico, mas foi o primeiro e o melhor programa que o governo lançou para tentar recuperar a receita. Voltando em que todos eles existem de biênio em biênio, a gente já teve N programas depois de 2000, em que você também aprende com os seus próprios erros e vai tolhindo a possibilidade de você entrar com alguns créditos,
algumas modalidades desses créditos no programa de parcelamento, reduz o número de meses, deixa distrito o teu faturamento, ou te pede um valor X de garantia para aqueles débitos, enfim. Lança-se mão disso aí. Precisa estar estruturado para entrar num programa de recuperação de crédito, porque no primeiro momento o que você faz é confessar o seu débito, né? Então, eu confesso, num segundo momento, se você tropeçar, como é que você vai trazer à baila uma situação que você já confessou para aderir? Exatamente. Então, é muito difícil. Uma das exclusões que esses programas trazem é se você interrompe um pagamento de um número N consecutivas ou outro número delas alternadas, você perde o direito também a esse programa. Você tem que pagar o valor do parcelamento mais o imposto do mês. Quer dizer, se o empresário já não está aguentando nem pagar o do mês... Que sal, parcelamento. Que acumular tudo, né? Então, eles são vantajosos, sim, mas tudo depende de você saber se a sua empresa tem condição de aderir a eles ou não, né? Sempre te traz a luz da legalidade, é o que a gente sempre tenta... Incentiva, né? Isso, tenta demonstrar para os clientes. Olha, você ficar à marginalidade da legalidade por intenção é muito cruel, inclusive com você mesmo. Então, vamos partir para a legalidade. Então, é uma possibilidade o programa de recuperação de receita. Algo que eu particularmente acho inconstitucional, e tiveram umas decisões há uns meses atrás, são as empresas estão inscritas no Simples, no sistema de tributação do Simples. Não existe a possibilidade delas efetuarem um parcelamento. O que eu administrativamente, né? Sim, é o que eu falei para vocês. Eles vão aprendendo com os próprios erros, né? Então, cada vez vai se tolhindo mais algumas modalidades de crédito que esses créditos venham a entrar nesse parcelamento. O Simples, o INSS segurado, né? Você pode parcelar o patronal, o segurado não. Né? Você tem até a questão do ilícito criminal oriundo disso. Então, assim, se você monta um regime de tributação para incentivar o pequeno e o microempresário, e a primeira vez que ele tropeçar, você não consegue dar uma água para ele, um alento qualquer fiscal, é complicado, né? Se você levar em consideração que o número aproximadamente é 95% das empresas no Simples e 5% dentro de um lucro real, há necessidade de se ajudar esses 95%, né? Com certeza. E nessa questão mesmo da execução fiscal, não sei se de repente já teve algum caso assim, o escritório de advocacia hoje ele trabalha de mão dada com o empresário e muitas vezes de mãos atreladas com o próprio contador. E por muitas vezes o próprio advogado faz o papel do contador, né? Existe aí, de repente, no caso do teu conhecimento, de algum advogado que, de repente, conseguiu trazer uma solução junto com o contador ou não? É sempre o advogado tributarista que vai ali e mostra, ou vocês têm uma integração com a contabilidade? Como é que funciona? Nos clientes de grande porte, que detêm a contabilidade interna, essa linha de passe de tecnologias legais de adequação, ela sempre há, né? Quando o cliente é menor e não tem essa possibilidade de ter uma contabilidade interna, o contador dele faz contabilidade para N empresas. Então, ele não vai conseguir dar uma atenção especial. Então, é muito difícil disso acontecer. Acontece, mas não é muito simples. Porque é uma guerra saudável, né? Contador tem um problema com o advogado que é impressionante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns que diziam, não, advogado tributarista, eles acham que são contadores. Mas o pior de tudo é que nós não podemos achar que somos advogados, né? Então, o inverso pode acontecer. Assim, existe algumas rusgas, né, por vezes. Eu sou advogado, mas eu consigo ler um balanço. Sim. Né? Eu tenho noção de incidências, de base de cálculo. Então, a gente questiona muito, a gente conhece do regime de tributação. Então, a partir do momento que você entra na seara dele, você está sendo um invasor, né? E principalmente quando a coisa não vem acontecendo a contento. Então, é difícil. Você cria essa intempérie emocional, a coisa fica meio tensa. Mas como o trabalho começa a fluir, tudo se encaixa. E eles acabam ganhando uma tecnologia de trabalho, porque querendo não é uma tecnologia de trabalho, né? Já até brincaram com a gente teve uma matéria que passaram com o escritório já e trouxeram essa questão do advogado tributarista
né? Como o bombeiro do direito. A gente chega nesse incêndio e tenta controlar e fazer alguma coisa, né? É bem esse o trabalho. A gente, óbvio, não vai a campo, não vou pegar e vou fazer a contabilidade, até porque não é o meu mistério, não vou exercer com grandiosidade e não vou pôr a mão nisso. Mas a gente